Tá gravando. Muito bem, estamos chegando com mais um Pode Mais, o podcast da Mais Esportes Rádio Oeste Capital, no seu canal de streaming aqui no Spotify e também em nossas redes sociais, se você tiver SoundCloud, também no SoundCloud. Hoje estou com o Eduardo Florão para a gente falar das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, com foco obviamente na Chapecoense, e o nosso Pode Mais é sempre oferecido pela Brahma Duplo Malte. Bramosidade é a cremosidade que só a Brahma tem, oferecida pela ACB Bebidas para nossa região. E aí, Dudu, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Mais, o podcast semanal aqui da Mais Esportes Rádio Oeste Capital. E aí, Dani, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Cê bom? Tô bem. Aí, bom, eu sei. Tô bem. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Chapecoense, que de novo empatou, né? Empatite? Empatilson, né? De Gilson. Empatilson. Empatilson. É brincadeira, Gilson. Mas se não ganhar, nós vamos meter essa de novo. Não vai empatar com o Londrina, hein? Vai lá, tá empatando, manda fazer um gol contra no final, só pra não empatar. Empatilson. Não, é óbvio que é uma brincadeira com o meu grande amigo Gilson Klein, né? A Chapecoense está no meio da tabela. Ainda, mesmo assim, sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro há um bom tempo, sem marcar gols também, a Chapecoense está no meio da tabela, ou seja, está cumprindo com o que se imaginava da Chapecoense. Tá na meta. Tá dentro da meta. E por que eu trouxe esse assunto? Porque depois do Red Hot Chili Peppers... Versão forró? Não vai ser versão forró. Você vai ver, então. Eu vou escolher Edson, nosso grande produtor do nosso podcast. Ele vai escolher a música só pra você não tocar na versão forró. Under the Bridge, que não tem como colocar na versão forró nunca. Essa música aí. Coloca o forró. Só pra avisar a galera que gosta do Red Hot Chili Peppers, o guitarrista, o Frusciante, ele voltou à banda, né? Depois de um tempo, saiu 3 vezes e tal. Ele voltou à banda para uma nova turnê, então por isso que eu tô falando sobre o Red Hot Chili Peppers. Já que você falou do Gilson, né? Tipo o Gilson do Red Hot Chili Peppers. O Mark Frusciante. Ele tá tipo o Gilson na Ponte Preta. Isso. Sai, daí volta. Volta, sai, volta. Under the Bridge, e a gente vai falar sobre os empates da Chapecoense e o meio da tabela do Verdão. Então, Dudu, a gente começou o podcast falando sobre isso. A Chapecoense, ela no Campeonato Brasileiro, ela tá na 10ª colocação. Fechou a 9ª rodada na 10ª colocação. E apesar de não ter pontuado ou não ter vencido nos últimos jogos, ela consegue se estabelecer no meio da tabela. É tudo muito espremido ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Você está a 3 pontos da zona do rebaixamento, a 5 pontos, 2 pontos da zona do rebaixamento, a 5, 3, 4, 5 do G4, né, no caso da Chape. Mas o que preocupa nessa virada aí, depois da 6ª rodada, nessas últimas 3 rodadas, é a ineficiência do ataque da Chapecoense. E eu até faço um recorte maior, assim, os últimos 5 jogos, né? Que você pega a fase, né? Que é o momento do time. Geralmente você pega o recorte de 5 jogos. A Chapecoense não venceu nesses últimos 5 jogos. Diferente de outros clubes, né? Você pega, por exemplo, o Tombense, que estava na lanterna, já está a 2 pontos da Chapecoense. Né, que tava com o que a gente brincava, né? Empatou e não ganha. Ganhou uma. E venceu um jogo difícil, né? Contra o Bahia. Ganhou um jogo, tá ali. Já tá na borda para sair do Z4. Se vencer e a Chapecoense perder, já passa a Chapecoense. Então é isso que me preocupa, assim. Porque independente que o que vai valer lá no final é a tabela após a 38ª rodada, a tabela no momento ela vai te dando indicativos e ela vai te colocando pressão ou tirando pressão. O Chapecoense tá dentro da meta estabelecida pela diretoria, porém está numa curvinha para baixo, né? Se você for pegar o gráfico da Chapecoense, estava lá no topo e está caindo.
Então isso precisa ser corrigido. Você precisa dar um tombo nessa tendência de gráfico. Precisa vencer para você se recuperar, né? Para o time se recuperar, para o clube se recuperar na Série B. E o ponto para você vencer passa muito pela tua eficiência ofensiva. O Chapecoense não tem conseguido fazer gols nos últimos jogos. Isso explica as derrotas que tem tido. Claro que tem um ponto positivo da defesa, está sendo muito eficiente, mas o ataque está com esse problema, está com essa dificuldade. Curiosamente, os 3 jogos sem o Perotti ele fez falta. Fez falta porque ele é um goleador, embora o Jonathan não tenha ido mal, o Varanda não tenha ido mal. O Perotti ele é um goleador. A bola cai no pé. Eu lembro muito do Bruno Rangel na Série B. Claro, medidas as proporções aí, né? Não tô fazendo comparação. Mas o Bruno Rangel, ele era aquele jogador que tava lá. Podia não fazer nada no jogo inteiro, mas ele tava lá. Se sobra a bola, meu amigo, ele vai guardar. E o Perotti é esse tipo de atacante que pode não fazer nada o jogo inteiro, mas se a bola sobrar, tchau. Você falou em comparação, eu vou fazer um pequeno adendo aqui. Essa comparação eu tenho certeza que o Perotti gostou, né? Com o Bruno Sim. Rangel. Aí quando foi comparado num golaço com o Anselmo Ramon, virou motivo de pauta. Interna. Aí eu vou aproveitar, já que você trouxe esse assunto, para dizer o seguinte: vocês jogadores, e eu acho que vocês escutam, e a assessoria da Chape vai escutar, obviamente, são eternamente comparados. Uhum. E quando você compara futebol e a questão técnica, você não compara ser humano. Então, só para deixar claro isso, não quieto, deixar claro isso, porque a gente também é comparado, né, com o nosso trabalho aqui. Mas com certeza. Entre nós mesmos, as né? pessoas gostam do comentário do Dudu, gostam do Fazolin, gostam da reportagem do Rangel, gostam da narração do Giovani. Isso aí. E a gente tem que agir de forma natural, né? E sabe que lá no golaço a gente mesmo dividiu as opiniões, né? Claro. Sobre Perotti e Anselmo Ramon naquele momento. Exatamente. E é igual a equipe tem 2 comentaristas, Daniel Vazolin e Eduardo Florão. Amigo, tem gente que gosta mais do meu comentário, tem gente que gosta mais do Vazolin. E aí, beleza. E tá tudo certo, a gente vai pra frente. Mas você tocou num assunto muito bom aí em relação à defesa. A Chapecoense, exceto os times do G4. Então vamos lá, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport. Cruzeiro, 3 gols sofridos, Vasco, 3 gols sofridos, Bahia, 5 gols sofridos e o Sport, 3 gols sofridos e o Grêmio, 4 gols sofridos, então, na 5ª colocação. A Chapecoense está com 4. Nesse mesmo ritmo de defesa. Então, realmente, o que não faz a Chapecoense estar hoje no G4 da competição é a ineficiência do ataque. Que se você for pegar apenas 5 gols marcados, é claro, né? Tem um Sport que tem 6 e tá lá, mas assim, sofreu 3. É o Gilmar Dalpozo, né? É isso aí. É o Sport, Gilmar Dalpozo é a maneira que o Gilmar Dalpozo trabalha. Mas dos times que estão abaixo da Chapecoense, o único time que fez menos gols que a Chape foi a Ponte Preta, que fez 4. Então eu acho que basicamente é óbvio que a Chapecoense vai sofrer defensivamente alguns outros jogos, vai ter defesa vazada. Mas me parece que a comissão técnica muito rápido da Chapecoense achou o passo para a Chapecoense acertar a defesa. Uhum. E acertou a defesa é o sistema, né? Sim, o sistema. A dupla de zaga leva a fama. Mas tanto não é a dupla de zaga que jogou com Léo e Vitor Ramos, jogou com Léo e Xandão, jogou com Léo e Frazan. E manteve o bom Passa desempenho. muito pelos 2 laterais, o Roney defende muito bem e o Fernando também tem defendido muito bem, passa pelo goleiro, obviamente, mas passa pelo sistema todo, pelos volantes e tudo mais. Não é fácil você achar esse equilíbrio entre defesa e ataque, principalmente quando você trabalha com uma folha salarial reduzida e discreta. Você acha que há espaço para os atacantes da Chapecoense, e eu digo o setor ofensivo, porque o setor ofensivo ele também é marcado pelos 2 volantes, né? Principalmente os que chegam perto da área. Às vezes Betinho, às vezes Lima, às vezes Thiago Real, às vezes Claudinho como meio atacante. Você acha que há espaço para que esses jogadores melhorem no decorrer da competição? Sim, tem espaço para melhorar, mas o calcanhar de Aquiles da Chapecoense tem sido os pontas. Isso. E isso não é de agora. Não que são os responsáveis pela criação. Vou dar só um exemplo, Rangel, Eduardo Florão, estava pensando no Rangel. A gente fez a cobertura da final da Champions League. Certo. Não fizemos a transmissão, obviamente, mas tínhamos o direito de cobertura. E você que assistiu o jogo e que curte futebol e obviamente está escutando esse podcast aqui, você vai entender o que eu vou falar. O gol do Real Madrid, que chutou 3 vezes no gol, contra 23 do Liverpool,
Foi uma jogada, uma estocada do Valverde ponta pela direita, um chute pro gol forte ou um cruzamento forte rasteiro pro ponta esquerda Vini Júnior. Não houve a participação do Benzema, a não ser puxando a marcação. Então, olha o que os pontas precisam marcar. As grandes oportunidades do Liverpool foram com Luiz Dias na ponta esquerda e Salah na ponta direita. Então você tocou bem nesse assunto. O ponta, ele é o cara da criação do último terço. É o jogador que tem que ser... o ponta, ele tem que ser o jogador mais completo do time. Foi o momento em que o camisa 10 era o grande personagem, né? Que era o que comandava todas as ações. Hoje o futebol ele tá diferente. E ou você se adapta ou você não consegue competir. Ou tu é facilmente marcado, né? Isso, Então, a Chapecoense ela naturalmente vai voltar a jogar no 4-3-3. Tentou no 4-4-2 duas vezes. O time não rendeu tanto assim. Não rendeu tanto quanto eu esperava, inclusive. Esperava mais. Mas eu vou falar que eu acho que o Gilson vai dar uma insistida. Pelo menos ele vai ter esses dois esquemas aí. Não, mas é importante ter os dois. Se ele fizer o Fernando apoiar, eu acho que ele causa dificuldade no sistema defensivo. Tem que ter dois sistemas, né? Porque senão você fica refém de... Você fica... Não gosto dessa palavra previsível, mas você fica... É mais fácil dos outros estudarem a maneira como você joga, e isso tem virtudes e tem dificuldades que você vai ter, né? Se você conseguir manter a sua ideia de jogo e vencer, problema para os outros resolver, né? Porque aí você consegue seguir e não tem problema. Mas invariavelmente o Chapecoense vai voltar a jogar com dois atacantes de beirada e precisa encontrar a melhor forma desses seus jogadores. E aí passa pela responsabilidade dos jogadores, mas passa também pela responsabilidade da comissão técnica fazer esses jogadores melhorar. É isso que um técnico faz. É isso que é a responsabilidade do Gilson Klein, entender por que o jogador não está rendendo e se tem margem para ele melhorar ou se é o momento de ele sair do time. E se ele sair do time, quem entra no lugar? Né? E se você tem uma opção melhor no banco de reservas, que nem sempre acontece. O Chapecoense não está com dificuldade de ponteiros agora. Desde o estadual, o Chapecoense sofreu com a falta de efetividade dos jogadores de beirada. Não é fácil você achar um jogador de beirada no mercado. Não. Tem muitos. A oferta ela é muito grande. Mas achar um jogador que você entenda e que você saiba que ele pode te ajudar, isso é muito mais difícil. O Chapecoense na Série B que venceu em 2020 acertou completamente nos seus jogadores de beirada. Tanto que um jogador como Felipe Garcia, que jogou aqui e foi muito criticado pela torcida, hoje ele é titular no Operário. Se não é titular, invariavelmente entra nos jogos. E é um jogador de nível muito, muito bom para a Série B. Então é difícil você achar o beirada que vai ser o teu desafogo e que vai ser o jogador que vai criar e que vai ser o jogador que vai dar sustentação no ataque. A Chapecoense ainda não encontrou esses jogadores. É claro que eu não tenho as informações que a comissão técnica da Chapecoense tem, né? E as informações que eu digo são: marca pela lateral, marca pelo corredor, consegue marcar ponta, consegue marcar lateral. Mas eu se fosse o Gilson Kleina hoje, eu pensaria num time do meio pra frente, assim. O Gilson hoje joga no 4-3-3. Ele arma o seu esquema de ataque no 4-1-4-1, né? Ele sai com a saída com 4 jogadores, com os 2 laterais, com o volante, 2 jogadores mais avançados, os extremas também ajudando na saída e um atacante. Eu tentaria uma variação. Eu tentaria a variação do 4-2-3-1 com os seguintes jogadores: 4 a linha de 4 ali normal, 2 volantes, Marcelo Freitas pela direita, Lima ou Thiago Real pela esquerda, um dos dois. Eu acho que os dois ali eles conseguem suprir. E aí você pode trocar durante o jogo. Se você começar com o Lima não for bem, você coloca o Thiago Real, que vai estar mais descansado. Se o Thiago Real cansar ou tiver a intensidade baixa, você coloca o Lima. Claudinho como enganche, Derek, Perotti e Orejuela. Essa seria minha tentativa. Todo mundo saudável, essa seria minha tentativa. Sim. Tem possibilidade de variação, assim. Talvez você não conte tanto com o Roney como lateral ofensivo, mas daqui a pouco fazer uma saída de 3 com o Roney. Isso, Ou libera o Fernando daí, né? Ou o próprio Rian. O Rian é um jogador que... agudo, né? E ele se formou como zagueiro, né, na base. Então ele tem essa capacidade de fazer uma linha ali atrás. Você pode fazer uma saída de 3 com o Rian. Eu acho que quando você for fazer uma linha de 3, eu acho que você pode até fazer a linha de 3 com o Marcelo, que tem bom passe,
e você espeta os laterais pelo menos no meio campo. Não precisa ser no último terço, porque daí Derek e Orejuela estariam no último terço, né? Porque é isso, né? Falar assim, vai fazer a saída de 3, né? Montar 3 jogadores ali pra construir é fácil. Ali pra frente que é difícil. Alguém tem que passar, né? Ali pra frente que é difícil, né? Então, pra não ficar superficial a análise também, né? Então, ali pra frente que é a parte que você tem que resolver. Mas, assim, são possibilidades, né? Pra você soltar daqui a pouco o Fernando um pouco mais, fazer ele ter a confiança de que ele pode chegar na linha de fundo. Mas, assim, opções, né? E eu confesso pra você, Fazolin, que eu não descartaria o Pablo como atacante. O Gilson Kleina, eu já sei que não. Eu sei, assim, imagino que o Pablo não tá tanto nos planos da Chapecoense, do Gilson Kleina, porque ficou de fora da última convocatória, né, para os jogos fora, para os 2 jogos fora de casa. Então talvez não esteja tanto assim dentro dos planos. Porém, o Gilson já falou que ia pensar nele como lateral direito. Ele foi anunciado na Chapecoense como lateral direito, mas jogou muito mais como ponta. Sim. E ele tem uma característica que talvez os outros não tenham, que é a característica de você fazer uma construção ali pelo lado direito. Não vai ser agudo, não vai ter o drible, não vai ter 1 contra 1 tanto quanto um atacante teria, mas tem o cruzamento, tem a capacidade de segurar a bola. Tem a velocidade, intensidade. Né? Tem o auxílio na marcação, tem vários outros pontos positivos que ele pode suprir por ali e que fazer o resgate de novo da Chapecoense. É chato ficar comparando, né? É aquilo que a gente falou, mas a Chapecoense na Série B em 2020 usou. Em algum momento o Ezequiel e o Matheus Ribeiro lá espetado. Então, assim, é uma possibilidade que tem que ser treinada, não pode ser descartada. E se dá certo? Né? E se der certo, você ganha um jogador. E aí você tem o Derek para fazer uma outra função, por exemplo, né? Ou a própria ponta esquerda, ou jogar como centroavante, ou como segundo atacante, ou como meia. Eu tô falando do 4-2-3-1 com Marcelo Freitas e também o Thiago Real ou Lima como os volantes, porque eu vejo que o Thiago Real ele tem uma dificuldade quando ele joga um pouco mais avançado entre as linhas. Ele sempre tá recebendo essa bola de costas. Meu amigo, para o cara receber a bola de costas, ele tem que ter um domínio orientado ali para que ele consiga já sair para uma tangente ou para lateral ou para o meio, para tentar fazer o jogo. O que acontece? O Thiago Real ele recebe essa bola, ele não tem aquela intensidade, ele não é um jogador extremamente veloz e assim, não é pejorativo nem demérito, é questão de característica, né? Ele é facilmente marcado, ele vai ter que jogar sempre para trás, ele não vai conseguir criar. O Claudinho tem mais habilidade e consegue fazer o giro mais rápido do que o Thiago Real quando ele está entre as linhas de marcação, volantes e zagueiros. Tem o drible mais curto também. Drible mais curto. Então eu acho que talvez o Marcelo Freitas com bom passe, o Thiago Real com bom passe, alimentando o Claudinho, Orejuela, Derek ou Pablo lá pela direita e propriamente o Perotti, eu acho que você consegue ter mais corpo na última linha. Porque eu vejo que o Betinho não está alimentando o ataque. Eu vejo que o Thiago Real não está conseguindo alimentar o ataque porque está jogando muito de costas. E eu vejo que o Claudinho às vezes fica muito sozinho, recebendo a bola quadrada. E aí quando a bola vem quadrada, amigo, para o cara conseguir arredondar ela e conseguir distribuir, os caras engolem o meio atacante. É uma alternativa. E a Chapecoense tem errado muito passe também, né? Muito passe. Tem uma média de 76% de aproveitamento nos jogos, né? De acerto, né? É horrível a média. O último jogo foi inferior a 70%. É horrível, a média é horrível. E uma coisa que me chamou a atenção também nos números dos 9 jogos é a Chapecoense. É claro, a gente está falando aqui de uma primeira perna que a Chapecoense enfrentou bons times, né? O Sport, o Cruzeiro, o Grêmio, o Novo Horizontino que está lá em cima. E a Chapecoense ela teve uma média baixa de posse de bola. Ela é abaixo de 50%. E eu tenho certeza que isso tem incomodado o Gilson Kleina, que gosta do controle do jogo. E aí você precisa... Mas assim, sem o passe... uma coisa puxa a outra, né? Sem passe você não fica com a bola. Uma coisa puxa a outra. Você não vai conseguir manter a posse de bola porque você vai estar devolvendo o tempo inteiro, né? E outra coisa que está prejudicando a posse de bola é a saída do Vitor Ramos. Sim. Que é o zagueiro construtor do time. Mas não pode ser só dele a responsabilidade, Não, né? Claro que não. Mas aí a característica do Xandão, que foi mal, e do Léo, não são características de zagueiros construtores ou passadores, né? Então isso é um problema para a Chapecoense. Mas eu acho que a gente está diagnosticando aqui os problemas que fazem com que a Chapecoense não esteja hoje no G4. Porque se tivesse vencido 2 partidas, estaria no G4. Sim. Não, e nem dá para escolher as partidas aí para vencer. Pode escolher. Ponte eu Preta. Acho que Ponte Preta era um jogo para vencer, Vila Nova também. O Vila Nova até nem coloco tanto, mas assim, Vasco. Vasco jogou bem em casa, né? O Vasco por como foi o jogo e Ponte Preta
né, por time e também por como foi o jogo, né? Eram 4 pontos a mais que a Chapecoense teria. E aí os 4 pontos que é a diferença pro G4, né? E aí se você contar que o Vasco teria 1 ponto a menos, né? Estaria com 16 ali, a Chapecoense estaria tranquilo. A gente vai para um pequeno intervalinho aqui, o Edson vai fazer aquela transição marota e a gente já volta para falar um pouquinho, 2 ou 3 minutos de Criciúma. E aí, Dudu, Criciúma jogou contra o Cruzeiro, parecia final de campeonato, torcida empurrou, os cofres cheios aí, quase 400, quase 500 mil reais de renda. E eu tô fazendo esse adendo aqui porque é mais uma vez um chamamento aí à torcida da Chapecoense. Além da grana, além de você equalizar jogos difíceis por causa da energia da sua torcida, o Criciúma marca as manchetes em Santa Catarina. 14 mil sócios, né? 14 mil sócios. O Criciúma tá de parabéns pelo que tá fazendo, pelo envolvimento de sua comunidade. Criciúma é uma cidade muito semelhante a Chapecó. Muito semelhante. O Criciúma talvez tenha por ter mais tempo de existência do que a Chapecoense, tenha um pouco mais esteja alguns passos à frente nessa ligação com o torcedor. Porque aqui... Como organização, né? E até porque aqui a presença do dupla Grenal ela ainda é muito forte, isso precisa ser dito, e se doer na ferida de alguém aí, tem que doer mesmo, né? Pra você convencer a pessoa que torce aí pra dupla Grenal deixar de torcer, ou pelo menos incentivar a nova geração. Eu posso fazer um parênteses rápido aqui? Eu gostaria muito de saber se tivesse a possibilidade de fazer uma pesquisa de quantos mil sócios nós temos do Grêmio e do Inter aqui, em Chapecó. Também gostaria de saber. Do pessoal que dá dinheiro de graça. Isso, pro Inter, assim, ou pro Grêmio. Só pra dar. Só pra dar. Ou pra outro time do futebol brasileiro. Pode ser Corinthians, pode ser São Paulo. Só queria entender, eu só queria saber mesmo. Nesse cenário. Nesse cenário. A Chapecoense deve ter essa pesquisa. Porque porque assim, eu vou te dizer, eu tô pra achar que existem mais sócios de outros times do que da Chapecoense, em Chapecó. E é uma pena, assim, porque talvez o torcedor tenha se acostumado a vencer todos os jogos, mas a realidade da Chapecoense, amigo, ela vai ser essa de vencer alguns, perder outros. Porque nenhum clube ele vence sempre, né? Difícil você se manter numa realidade de Série A por tanto tempo como a Chapecoense se manteve. Ia cair em algum momento. É claro que a forma como caiu, ela foi muito dolorida. Sim. Porque deixou um desgaste, deixou um rombo financeiro ali que é muito, muito ruim e agora estão tentando corrigir. Se a Chapecoense tivesse caído com saúde financeira, tenho certeza que a Chapecoense estaria... Subiu, né? No ano que caiu, foi campeã. Mas tenho certeza que... Mas aí foi o campo, né? Aí quem ajeitou foi lá dentro. E aí eu tenho certeza que agora também estaria brigando pra subir e com certeza os dirigentes não iam estar perdendo do cabelo e saúde pra correr atrás de resolver os pepinos da Chapecoense. Mas o fato é que o torcedor do Criciúma abraçou a ideia de ser a maior torcida de Santa Catarina e tá conseguindo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e se o ouvinte do nosso podcast quiser também responder, pode responder. Você acha que a Chapecoense virou uma espécie de América Mineiro, assim, em relação à torcida? E assim, não tô sendo pejorativo, tá? Porque o Horto não recebe muita gente também no América Mineiro. O América Mineiro é um time bem estruturado, obviamente tem o Cruzeiro e o Galo lá. Daí você tá disputando com outros 8 clubes na sua cidade, né? Aqui não. Isso. Quer dizer, tá disputando, mas não são clubes daqui, né? Porque a gente sempre ouviu falar de que o América Mineiro era um time que não tinha torcida, tarará. Por quê? Por causa da presença da torcida no estádio, né? Da presença da torcida no estádio do América, no Independência. Eu não tô comparando a Chapecoense com a América, acho que a Chapecoense ela é maior em sua história do que o próprio América, apesar do América agora estar numa Libertadores da América, ter chegado a uma Libertadores da América. Mas eu tenho esse medo que a Chapecoense se torne um América. Sem torcida, sem expressão, sem pressão na Arena Condá. Oportunamente, agora enquanto a gente está gravando esse podcast, a Chapecoense divulgou uma promoção de ingresso para o jogo contra o Londrina, que o sócio pode comprar um ingresso para geral, o sócio entra de graça, né? De graça, entre aspas, porque pagando um mensal, né? Mas ele pode comprar um ingresso adicional por R$20 para geral.
né? Fora 20 pilas. Vai subindo a R$10 a cada setor. O não sócio compra a 40. E aí vai subindo R$20 a cada setor. E o segundo ingresso pro não sócio é pela metade do preço. Ou seja, faz aí geral R$40, pode comprar um segundo ingresso por 20, R$30 cada ingresso. Então é mais ou menos essa média aí, pra geral. Vai dar 3 mil pessoas no estádio. E assim, eu tô olhando a previsão do tempo aqui, a previsão do tempo pra sexta-feira não é chuva, é um período nublado em Chapecó. Mas aí vamos dizer que é sexta-feira. E é 7 horas. Vamos dizer que é sexta-feira, 7 horas, não é horário bom. Daí 9h30 também não é horário bom. É isso que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, né? É isso que vai acontecer, vai dar 3 mil. CBF, me ajuda aí, coloca a Chapecoense num sábado à tarde. Não, tem que ser domingo 4 horas então. Mas não tem jogo da Série B domingo 4 horas. Tá, tem os da TV, né? Grêmio, Cruzeiro e sei lá. Vira o Grêmio e Cruzeiro então. Não é? Não vai dar público e assim, aqui é quando a gente faz esses apontamentos, não é pra quem vai pro estádio. Se você vai pro estádio, amigo... se você consome Chapecoense como tem que consumir, fica indignado junto com a gente. É isso. Eu penso assim, a Chapecoense ela foi feita pelo seu torcedor e eu acho que pessoas que estão lá dentro, independente do que elas estejam pensando no futebol, se certo ou se errado, elas também representam o torcedor. Você acha que tá faltando pra Chapecoense perder mais? Perder mais? Porque ganha muito? Não porque ganha muito, porque ganhou muito. Eu acho que o torcedor, assim, eu aponto 2 grandes principais problemas em relação a Chapecoense público. Primeiro, a Chapecoense não tem domínio do estádio, né? E aí você não consegue ter uma infraestrutura que possa levar mais público. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que uma cobertura do estádio, não só na parte norte que está sendo terminada, mas de uma grande maioria do estádio, ela ajudaria muito. Certo? E o Heriberto Rios, por exemplo, é coberto? Que é coberto, né? Então, assim, você não vai ter 100% da capacidade se estiver chovendo, mas você consegue ter 60% porque o pessoal consegue se abrigar embaixo da cobertura. E aí a questão... E aqui, assim, não é uma crítica à prefeitura, não é uma crítica a ninguém, porque a gente sabe e conhece como funciona a Arena Condá. Você está ouvindo esse barulho? Eu não tô... Ele é preocupante. Pô, isso aí tá louco. Eu já decorei isso aí. Eu tomava um susto toda vez que eu ouvia esse spot aí. Vou dar um exemplo, tá? Como é que você consome estádio? Você vai, conversa com os amigos, você toma sua cerveja, você leva seu filho. Aí tá frio. Tá. Vamos lá. Não é problema na Inglaterra, né? Porque lá é frio toda vez. Daí também, né? Não pode usar isso de desculpa, né? Isso não é desculpa, não seria aqui também. Mas o que acontece lá? Lá, por exemplo, se eu levar o meu filho num jogo na Espanha, na Inglaterra, ou em qualquer outro local que tenha frio, eu vou conseguir para ele dar um chocolate quente. Eu vou conseguir comprar um chá. Eu vou conseguir comprar uma pipoca, um salgadinho. Eu vou conseguir dar a ele um afago e aquecer ele, né? Aqui em Chapecó não tem isso. Então, no frio, você prefere ficar em casa comendo a sua pipoca quentinho, tomando seu chá, ou o que for o que você quiser. Chá de cevada. Ou cevada e tudo mais. Então, assim, o pai já não consegue levar o filho no frio. O pai já não consegue levar o filho na chuva. Sim. E se não levar o filho vou sozinho... Aí, quem sabe, não role, porque o evento familiar quando o pai vai pro estádio, levar o filho. Exatamente. A mulher já não vai, a esposa talvez porque não queira. É um exemplo. E pode ser o contrário. Pode ser o contrário. A mulher vai sempre e o cara não quer ir. Então, eu acho que... eu não sei quem falou sobre isso, mas tem uma pessoa que falou ou escreveu sobre isso, que se você tem uma escolha entre ir ao cinema... e ir ao jogo, porque são 2 horas de espetáculo, os dois, né? O jogo e o cinema. Hoje as pessoas escolhem ir ao cinema, principalmente na questão estádio chapecoense. Sim. Vamos pensar no estádio Corinthians? Não, né? Sim. Na Arena Corinthians não, porque lá você tem tudo, né? Então assim, você prefere ir no cinema, mesmo que você gaste mais. É quente. Tem estacionamento. Tem estacionamento, mesmo que pago. Você compra o que você quiser, pipoca, cerveja, não sei se tem cerveja no cinema. E você não se irrita, né? E você não se irrita. Só que também no cinema não tem uma coisa. A emoção do futebol. Do imprevisível.
Do imprevisível. De um time jogar uma final de Champions League, chutar 23, outro time fazer 3 chutes e ser campeão. Isso. Então é isso, né? Eu acho que dá pra ser melhor. Dá pra ter melhor público aqui. Mas vai demorar ainda. Vai demorar, eu também acho. Ter melhor público. Também a gente bate nessa tecla, Só a gente não pode demorar pra esperar uma Libertadores ou uma Sul-Americana pra ter público, né? Por isso que eu falo assim, talvez o Criciúma tenha resgatado sua torcida no rebaixamento pra Série C e depois ter voltado da Série C pra Série B. Pode ser. Ali tenha sido... Talvez a famosa redenção, talvez o torcedor tenha experimentado o que é uma Série C. De novo, né? De novo, sem o time ter jogo na TV, sem o time, sabe? Sem conhecer o jogador que o time tá contratando. Porque a Série C tem muito disso, né? Aqui, por exemplo, o Chapecoense contratou o Thiago Real. Na Série C, amigo, você vai contratar o Thiago Falso. O Thiago Falso, né? Não o Thiago Cruzeiro. O Thiago Cruzeiro você vai contratar. E aí você não sabe quem é o Thiago Cruzeiro, porque você não tem as informações. Não. Né? Claro, eventualmente vai ter algum jogador ali que você vai conhecer, mas você é pouco, né? São poucos jogadores. E aí você fica naquela imprevisibilidade, você já não consegue acompanhar tanto, e não tem o jogo na TV, e aí, amigo... Talvez aí você aproveita o ruim, você experimenta o ruim pra saber que a Série B não é tão ruim assim. Então talvez o torcedor do Criciúma tenha esse amargo na boca, agora esses jogos que a fase do Criciúma é igual a da Chapecoense, tá com um ponto a menos. Talvez o torcedor esteja apreciando a dificuldade que é uma Série B, porque sabe que lá na Série C é muito pior. É bem pior. E eu não tô desejando que a Chapecoense caia. Eu também não. Eu tô alertando para que o torcedor entenda antes que seja... No antes que sinta inclusive hoje eu vou falar isso no Golaço também, amanhã de novo. Beleza. Vou falar isso daí pra não... A gente tá gravando o nosso podcast na terça-feira, dia 31 de maio, último dia do mês de maio. Dudu, com a sua música a gente vai falar... Pensa, né? Dudu, com a sua música a gente vai para a reta final do nosso Pode Mais pra falar de Chapecoense e Londrina. Vamos de The Who. The Who. Aí tu foi bem. Aí, pô... Foi bem demais. Gostei. The Who aqui no nosso Pode Mais. Dudu Florão, Chapecoense 10ª colocada, 11 pontos, 40,7% de aproveitamento. Londrina, 11 pontos também, os mesmos 40,7% de aproveitamento, só que vem de uma vitória. Né? A última partida do Londrina vem de vitória aí, a equipe do Paraná. E a Chapecoense tem tudo para conseguir a famigerada vitória dentro de casa. Lá vem eles de novo. Meu Deus, faz tempo que não últimos 5 jogos do Londrina, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, né? Chapecoense, os últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates. Então, a setinha do Londrina tá pra cima, da Chape tá pra baixo. Tem um pontinho verde aí no Londrina. É isso, tem 2 pontinhos. A Chape é cinza e vermelho. Lembrei daquele jogo agora, você jogava senha, mega senha? Não. Não, mega senha é o da TV. Senha, que você colocava os palitinhos. Não. E aí a outra pessoa colocava aqui que se você estava certo e se você estava errado. E aí você ia tentando descobrir na lógica. Nunca joguei. Tá velho, hein, Fazo? Tô velho. Tô velho. Eu nem lembro que eu jogava na infância. Banco imobiliário. Eu jogava videogame, cara. Eu era piada de apartamento. Já jogava videogame, já tinha um Atari, depois Mega Drive, Super Nintendo e aí foi. Pois o Londrina talvez... seja uma surpresa, assim, tá tão... Eu achei que o Londrina não estaria nessa toada aí. Mas vai vir pra cá querendo fazer mais uma vitória e vai ter motivo dentro de campo e fora de campo pra isso, né? Fora de campo porque pra aumentar a boa fase, dentro de campo que tem o Alan Ruschel, que é do perfil dele ser líder de elenco, ser líder de grupo, vai querer motivar incendiar, né? Todo mundo pra ganhar, assim, porque é aquele negócio, não é porque ele não gosta da Chapecoense, é porque ele quer ser valorizado. E ele não é valorizado aqui na cidade, né? Isso é... Não sou eu dizendo. Não é valorizado. Não é. Impressionante como não é, mas tudo bem. Não é, então... Cada um tem o seu gosto. Isso, E ele vai querer mostrar o seu valor, então vai incendiar os colegas, né? Que são os adversários da Chapecoense, para tentar fazer a vitória aqui. E é isso, e a Chapecoense vai ter que lidar com isso. O que a torcida
de um clube de futebol em geral preza em um jogador, né? Para ele ser elogiado. Eu acho que o jogador ficar um tempão aí no time, títulos, representar o time. E dar voadeira na bandeirinha. Porque só falta isso então pro Alan Ruschel, né? No sentido de representatividade com relação à Chapecoense. O torcedor ficou chateado com o Alan Ruschel em alguns momentos que falou e fez cobrança pública em finais de campeonato, né? Que na cabeça do torcedor tinha que estar comemorando e exaltando o clube e aproveitou o espaço para fazer algumas cobranças. Foi isso no título do Catarinense e no título da Série B. E depois teve o processo, né? Teve o processo que foi desgastante, sim, obviamente pediu aquilo que ele acha que tem direito e quem tem que definir é a justiça, né? E tem muitos outros jogadores que processam o clube que isso não ganha notoriedade que... Eu acho que dos de 2019 quase todos processaram. Então... Tem gente que gosta mais do Márcio Araújo do que do Alan Ruschel. Então o Márcio Araújo também processou a Chapecoense, né? Tanto que tá lá nos débitos, né? E assim, processo trabalhista, gente, eu acho que é uma questão natural. Se o cara se sentiu lesado, se você aí na sua empresa se sentir lesado, você não vai entrar com um processo trabalhista pelo amor à empresa? A justiça tá aí, né? Ela tá aí pra isso, exatamente. Então... Esse tema do Alan Ruschel ele é muito polêmico, assim. Eu não consigo ver da ótica que o torcedor enxerga e sou muitas vezes julgado junto, assim. Eu também. Fica defendendo o Alan Ruschel. Não tô defendendo, ele tem os advogados dele lá, né? Pra defender. Que vão ganhar os 20% desse processo ali, que né? eu tenho ainda um porém, Dudu. Mas pra mim é inadmissível que o Aloísio seja considerado mais ídolo do que o Alan Ruschel. Eu tenho um porém porque eu vivi muito 2017 com o Alan Ruschel, com o Foman e com o Neto, né? Muito próximo deles, porque muitas matérias, muitas coisas querendo ser marcadas com eles. E assim, eu consigo entender um pouco do descrédito com a instituição dos três. Eu vou ser cancelado aqui por estar falando isso, né? Obviamente. Vai até repensar depois se vai colocar isso. Eu não vou repensar, eu não tenho problema com isso, porque... se você não quer cancelar o Daniel Fazolin, desligue o podcast. Isso. Não, mas eu não vou falar nada assim que... A não ser que alguém interprete de uma maneira errada. A gente não sabe a dor do outro. E quando a gente vive na pele certas situações... de, por exemplo, um deles falar que não queria conceder entrevista porque depois das entrevistas eles sonhavam com algumas coisas. Como é que você não vai respeitar isso? Sim, tem que reviver, né? Tem que reviver. Ou você marcar uma entrevista lá no final de 2017 o cara falar assim, pô, mas eu vou ter que falar tudo aquilo de novo, eu não quero mais lembrar. E vou te falar, já que a gente entrou nesse assunto, o bom do Pode Mais é que a gente vem com uma pauta e a gente vai... E vai falando, porque vão surgindo pautas, né? O Alan Ruschel, a primeira saída dele da Chapecoense, quando ele foi pro Goiás, ele falou depois no ar, mas ele me confidenciou naquele momento que ele estava indo porque um dirigente falou que aqui na Chapecoense ele estava jogando por piedade. Cara... Bom, eu sei dessa história. Cara, amigo, pô, você tá indo no seu trabalho. Digamos que uma pessoa vai lá e fala pra outra, não foi pra ele, foi pra outra, que você está no trabalho por piedade. Porque a pessoa porque tem pena de você. Não, o cara vaza na hora. Ah, amigo, você vai provar o seu valor, você vai buscar provar o seu valor. Ele fez aquilo, né? Ele fez aquilo. E naquela época até achei que ele poupou, assim, porque ele falou meio por cima. Sim. Mas o ruim de falar meio por cima é isso também, né? Que daí acaba pegando na instituição. Mas é que ele falou meio por cima, eu sei por quê. Porque era empréstimo, né? Sim, ia voltar. Ele ia ter que voltar. Então... Não, mas é que daí acaba respingando a instituição, né? Parece que exatamente. Todo mundo na instituição é assim, que o torcedor é assim. Aí vai gerando desgaste. Mas assim, pô, eu não julgo, né, cara? Eu entendo. Eu também não julgo. A gente entrou no assunto Alan Ruschel por causa do incêndio no vestiário, obviamente, entre aspas, né? Do Londrina. O Londrina vem para vencer a Chapecoense. Eu acho que o Londrina pensa que são 3 pontos que podem ser conquistados aqui na Arena Condá, só que eu acho que a Chapecoense tem que entrar com a mesma atitude que entrou no jogo contra o Vasco. Sim. Amassar. Porque eu vou falar para você, se perder o jogo num contra-ataque, eu não vou ficar tão bravo do que se empatar sem fazer nada. Tô contigo nessa. Cara, se joga, vai pra cima, pressiona os caras.
Mas como é que faz? Quem que tem que fazer pros caras entrar com essa atitude? Tu que conviveu lá dentro. Dobrar o bicho. Não é. Eu acho que a questão anímica, ela vai muito pela questão de grupo e também pela questão de ciência do que você tem que fazer no campo. Se você está dominando o que você tem que fazer no campo, eu acho que você consegue pressionar porque você não tem dúvida. Você não tem insegurança. O que faz um time não pressionar o outro de modo geral não é a questão anímica. Porque a questão anímica, assim, lá no vestiário, todo vestiário tem sempre aquele, vai lá, pô, você quer? Sim. Vamos, 1, 2, 3, o discurso é o mesmo. É o mesmo. Mas você entra prato no de comida. Prato de comida. O que nós vamos fazer? Hoje ninguém passa por cima da gente. Quantas vezes eu vi alguém falar em vestiário Chapecoense que ninguém passa em cima da gente em 2019? Resultado 3-0 pro adversário. Entendeu? Cara, vontade todo mundo tem ali naquela rodinha. Mas quando você chega dentro do campo e você não consegue traduzir aquilo que você treinou, aquilo que você pensa do futebol, e eu falo dos jogadores mesmo, você começa a ter problema porque você começa a ter insegurança. Você não coloca aquele passe. Você não pressiona um lateral. Você não cruza. Sim. Você joga pra ver o que vai acontecer. E eu acho que a Chapecoense tem essa segurança. Porque eu acho que a Chapecoense sabe o que ela faz nos jogos. Eu acho que falta aplicar isso. Tem que pegar assim, então, os 15 primeiros minutos, chegar pra rapaziada e falar assim, ó, não interessa, depois se cansar eu tiro e aplica o que a gente fez. Vai, e sufoca lá e vai lá em cima. Aplica o que a gente treinou. Perde, pressiona, isso. Lá em cima. Porque daí no minuto 17, quando o cara pegar a bola e que o atacante fizer assim com o corpo, dá aquela menção de que vai pressionar, o cara já vai dar o chutão. Vou voltar ao exemplo aqui, porque eu acho que é um exemplo que a gente tem que seguir. Como é que o Liverpool jogou contra o Real Madrid? Real Madrid, camisa pesada, 13 títulos, tinha passado por cima, não, revertido 3 placares aí contra Paris, contra Chelsea City. O Liverpool mudou a maneira de jogar dele? Não. O Liverpool fez o que ele fez em 80 jogos na temporada. Pressionou os caras, pressionou, passou 90 minutos pressionando. Eles não tiveram dúvidas do que eles tinham que fazer. Perdeu. Não houve insegurança. Perdeu. Mas perdeu certo. Perdeu, mas perdeu fazendo o que tinha que fazer. E o Klopp deu uma entrevista depois e falou assim, nós perdemos fazendo o que a gente fez o ano inteiro. É futebol daí. Então, assim, eu acho que para você conseguir fazer com que a situação anímica ela se ajeite dentro de campo, você precisa aplicar o que você fez sem insegurança. Que no caso assim, se nós perder, vem comigo que isso. Eu vou chamar a responsabilidade. Nós treinamos isso, nós perdemos porque isso e aquilo, porque não deu certo. Mas não adianta perder amorcegando o jogo ou se esquivando da partida. Não indo pro combate. Eu acho que é aí. Porque, cara, o Zidane já falou isso uma vez pro Luxemburgo, eu não canso de contar essa história, porque pra mim é sensacional. O Luxemburgo treinando o Real, e o Luxemburgo chegou lá no vestiário, no jogo do Real, e eram os Galácticos, né? E eram os Galácticos, né? A pica ponteira pro céu. Parceiro, vamos jogar, porque não sei o que, eu quero ver motivação. E não sei o que. Aí o jogo aconteceu e o Zidane no outro dia falou pro Lucha, professor, o seguinte: a gente precisa que você fale como a gente tem que jogar. Porque motivação a gente já tá recebendo salário pra isso. Muito bom, né? Não é? Mas é isso, então, é a questão da segurança do jogador. Então eu acho que a Chapecoense tem armas pra vencer o Londrina. Você acha? No futebol? Na bola? Na bola. Claro. Pô, a Chape até agora, o único time que você fala assim, pô, a Chape perdeu e mereceu perder foi o Cruzeiro. É verdade. Só? É verdade, só. Porque o Sport levou um gol de bola parada, que foi a outra derrota, né? Sim. Um gol de bola parada lá, e foi a única chance que o Sport teve depois, quando a Chape se soltou, que teve um contra-ataque, uma transição rápida. Foi o Kelvin, acho que foi Kevin. Como é que é o nome do atacante? Que o Wagner salvou, não salvou? Não, teve uma que ele meteu por cima. É verdade. Enfim, errou, mas assim, o jogo já tava desenhado, mas pelo que jogou, não merecia ter perdido. O 0-0 tava justo. Contra o Vila Nova, o empate tá ok, assim, mas jogo, né? Série B, né? Jogo de Série B. Ponte Preta era pra ter ganho. Vasco, então, nossa, surrou. Total. O Grêmio, talvez no futebol também não era pra ter ganhado, né? Mas eu acho que o Grêmio, no jogo contra o Grêmio, foi um futebol reativo, marcou bem. Não, marcou demais.
Marcou demais. Mereceu a vitória. Faz parte do jogo. Pô, a gente tava falando do Real Madrid agora, né? Então, assim, por futebol, por ideia, por conceito, por entendimento de jogo, por qualidade de jogador, o Chapecoense tem pra ganhar do Londrina, pelo amor de Deus. Pra mim é o seguinte, aplica o que treinou, com confiança. Como se tivesse ganho os últimos 3. Com segurança, não coloca dúvida no negócio e talvez pica dura. Talvez o tempo aí que a Chapecoense teve de intervalo de um jogo pro outro ajude nisso, né? Pra arrefecer. Dá assim, uma esquecida no que aconteceu. Esquece, exatamente. Agora é uma nova fase. Vamos pra próxima. Porque assim, por que eu falo isso? Vai ter uma sequência de jogos importantes e os 2 empates fora de casa, eles não serão bons se a Chapecoense empatar novamente ou perder. Com o Londrina. Não, tem que ganhar. O Londrina é o jogo que tem que ganhar. Então tem que entrar, claro, com vontade e dedicação, que eu acho que esses jogadores demonstram que tem. Eu acho que não falta isso. E, meu amigo, pega aquilo ali, porque, cara, esporte é confiança, né? O esporte é confiança, cara. O esporte é confiança. Pra quem joga tênis, pra quem joga basquete. Por exemplo, por que dá tanta variação no jogo de basquete, né, na NBA? Às vezes o cara não tá confiante na bola de 3, às vezes o cara entra naquele jogo, o cara tá quente e ele coloca 10 de 3. Confiança. Porque o cara sabe fazer isso. O cara vira a primeira e vira todas. Isso. Aí o cara dá um chute, erra, dá um passe, erra e começa a não querer fazer. Por exemplo, o jogador tem a... Pensa, não é minha noite. O jogador tem aquela... Quando eu receber a bola, eu preciso acionar o lateral. Quando eu receber a bola, eu preciso acionar o atacante. Ele dá o primeiro passe, ele erra. Ele dá o segundo, ele erra. Ele não começa mais a colocar no atacante, ele coloca no zagueiro. Aí tu já acabou com a construção de jogo. Sim. Não, mas a Chapecoense faz muito isso de dar bola no lateral, né? Pô, você vai pegar os dados do último jogo da Ponte Preta, quem mais pegou na bola foi o Fernando. Ou seja, o time pega a bola. O Fernando é absurdo, né? Tu joga, ele... ele aguenta. Ele aguenta, né? Mas aí o time inteiro sabe, né? Exatamente. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, Pô, principalmente os zagueiros, né? Daí vai lá e dá no Fernando. Mas então tem que criar alternativa, tem que confiar nos outros, né? Tem que confiar nos outros. Você jogaria, pra gente terminar, 4-4-2, com 4-4-2 não é, né? Com 4 jogadores no meio campo ou jogaria já com 3-3? 3-3. 4-3-3. Eu fui um que pediu 4-4-2, mas da maneira como tá rolando, não... Eu acho que o 4-4-2 ele vai servir em algum momento. Pra aquele jogo, pra tu empatar aquele jogo, pra você segurar um ímpeto de algum outro time. Eu voltaria, inclusive, com o time que tava vencendo lá atrás. Né, claro... não vai ter o Betinho, né? Mexidas pontuais, né? O Betinho tá fora, então você coloca um outro jogador. Sei lá. O Rangel trouxe a informação no treino de hoje pela manhã, Bianchi, foi o Matheus Bianchi. Mas não seria o meu jogador. Matheus Bianchi seria o meu jogador pro segundo tempo. Né? Então, eu faria o meio com Freitas, Lima e Thiago Real. E eu mudaria um atacante. Seria Orejuela, Perotti e alguém. Derek, Pablo. Eu começaria a insistir com o Derek. Derek, né? Tá na hora. Ele não foi titular em nenhum jogo. Coloca de titular aí, vamos ver o que vai acontecer. Pô, se não der certo, saca com 60 e deu. Pô, se não der certo, não deu certo com o Maranhão também. Isso. E o Maranhão teve várias oportunidades. Porque é o seguinte, a preocupação do Gilson com o Maranhão era o desafogo. O cara que você coloca a bola na frente, ele corre, ele pega. Mas o Orejuela faz isso. E o Maranhão não tava fazendo. O Orejuela faz isso. Se tu jogar a bola nas costas dos laterais, o Orejuela vai pegar, ele é rápido. Sim. Ele vai ser o desafogo num contra-ataque, numa transição. Se eu for colocar hoje uma graninha no KTO.com, site de palpites esportivos de jogos online, eu vou colocar 30 na Chape. Sexta-feira. Vai colocar o quê? R$30 na Chape. Vai colocar 30? 30 pilas. 30 bolsominions. Ah, é? Vou. Chape. Porque eu sei que vai ganhar. Vai ganhar? Vai ganhar. Você tá cravando? Tô cravando. Eu vou colocar a Chape... Vou colocar... Chape ganha com 2 gols. 2 gols? 2 ou mais. Vai ganhar uma graninha, hein? Bom, foi bem. Eu não vou ser tão audacioso assim. Eu acho que não vai sofrer gols, hein? Eu também acho que não. Aí, 5 minutos, bola na área, gol dos caras. Erro de marcação. Escute, essa batida na madeira. Erro de marcação, gol. Daí vai aquele sofrimento pra ter que virar a partida. Deixa só pra falar algo que eu queria falar e não falei ainda. Eu separei
o grupo de jogos da Chapecoense de 3 em 3. Certo. E na minha matemática tem que fazer 4 pontos a cada 3 jogos. Pra meta... 4 pontos a cada 3 jogos, é 42%. A meta de permanência. Tá? Não é a meta de acesso, meta de permanência. O Chapecoense está um ponto a menos do que você imagina. Abaixo do que deveria estar. Porque fez 9 jogos, 3 vezes 4 seriam 12 pontos, o Chapecoense tem 11. Eu calculo cada 5. A cada 5, 8. A cada 5, 8? A cada 5, 8 pontos. Então no próximo jogo ainda não atinge o teu... Não, ainda não. Vão ser 10 jogos e chega no máximo a 14. Não atinge. Eu gostaria a cada jogo 8 pontos. Cada 5 jogos 8 pontos. Pra aí sim ficar bem tranquilo na competição. E eu vou falar pra vocês, eu gostaria muito que na reta final a Chapecoense chegasse com chances assim matemáticas, reta final eu digo 7, 8 rodadas do fim, que a Chapecoense chegasse com possibilidade de, se ganhasse os jogos aí, subisse a Série A. Com a última vaguinha ali, porque eu acho que só vai sobrar uma vaga ali. As outras 3 vão ser preenchidas rapidamente. Porque eu tenho, se o Gilson obviamente continuar no clube, né? Eu tenho impressão de que uma reta final com a identidade do Gilson, com esses jogadores, a torcida compra o negócio. Será? Mas daí vamos voltar pro negócio de estar ganhando pra... Não, mas assim, eu acho que compra o negócio. Se tiver ali em 10º, precisando ganhar 8 de 8, aí o pessoal larga, aí esquece. Aí... Mas até a gente, né? Até a gente quer férias antes, né? Mas enfim, bom, essa resenha foi muito legal aqui com o Eduardo Florão. Toda semana a gente traz aqui as nossas impressões sobre a Chapecoense, sobre o mundo do esporte, também sobre culinária, muita música também aqui pra você. No nosso Pode Mais, um programa humilde que tá sempre tentando, com muita ética e também com umas pataquadas de vez em quando, levar a você um conteúdo bacana aqui na Mais Esportes Rádio Oeste Capital. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui e também pelo forró, pela edição muito bem feita sempre aqui no nosso Pode Mais, aqui na Voice Produtora. Lembrando que o Pode Mais da Oeste Capital, da Mais Esportes Oeste Capital, é um oferecimento da Brahma Duplo Malte. Bramosidade e a cremosidade que só a Brahma tem, oferecida e distribuída pela ACB Bebidas, a nossa grande parceira. A gente volta na próxima semana para quem sabe aí falar sobre a vitória da Chapecoense, a Chapecoense chegando aí na 8ª, 7ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B.